Seja bem-vindo mais uma vez ao Benecast. É um prazer receber você aqui hoje. Ao meu lado está o rosto desse podcast, a minha co-host, a minha host também desse podcast, Ellen Benevides, meu grande amor, como eu costumo dizer em todo episódio, a flor mais bela do meu jardim. E a gente fala, você tem outras flores? Tem a minha filha também, é claro. Então, eu não tenho só uma flor, eu tenho duas flores. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse episódio. Temos o prazer imenso de recebê-los aqui. Meu nome é Ellen Benevides e hoje estamos aqui com o Rodrigo Rezende e a Ana Miranda para falar um pouquinho sobre a vida profissional deles. Gente, um prazer enorme receber vocês hoje aqui. Primeiro episódio que a gente está fazendo do Viver da Advocacia. Vamos falar muito de digital. A Ana vai contribuir aqui um pouco com a história do Rodrigo, mas também vai falar de um assunto que é um assunto de suma importância para você que atua na advocacia e tá aí, arrancando os cabelos. Você que ainda tem cabelo, tá arrancando os cabelos aí com tantas tarefas. Hoje em dia é o digital, é a tela, é o tempo que você perde fazendo coisas que você não deveria fazer, e a tua cabeça ela tá pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, e daqui a pouco você não consegue dormir, você já está pensando no processo, no cliente. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, meus queridos. Um grande prazer receber vocês aqui. Estou muito feliz, de verdade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Ellen. Boa tarde a todos. Estou aqui para poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento, poder contar um pouquinho da minha história para inspirar vocês e dizer que viver da advocacia vale a pena. Muito legal, muito legal. Está aqui ao meu lado, Ana Luísa, mulher da minha vida, e é responsável pelo meu sucesso. Marcelo fez tanta propaganda que você também tem que fazer a propaganda da sua, né? Obrigada pelo convite, Marcelo. Imagina. Obrigada, Ellen. Gente, é muito difícil, a gente sabe hoje em dia, a gente tem 1,5 milhão de colegas, né, de advogados, e muitas pessoas, eu quis fazer essa série, falando Viver da Advocacia Digital, porque muitos advogados, eles acabam às vezes fazendo a faculdade, alguns passam na OAB e desistem da advocacia. Muitos têm a crença de que a advocacia não dá dinheiro, né? Quem dá dinheiro é pai e mãe de criança e olha lá, né? Que a advocacia não dá dinheiro. Me fala um pouco da tua história com a advocacia. Quando que você começou? Porque lá atrás não tinha nada disso que tem hoje. Lá atrás não tinha internet, não tinha Instagram. Fala um pouco pra gente como é que foi essa sua jornada. Eu comecei a advogar em 2005, na época dos processos de papel. Uhum. Né? Não havia nem processo eletrônico, quanto mais Instagram, quanto mais Google, da forma que tem hoje. E era muito mais difícil do que a gente tem hoje, né? Os acessos, a jurisprudência, a gente tinha que ir no Diário Oficial para poder achar a jurisprudência, publicação no Diário Oficial, processo físico, então você tinha que ir no fórum buscar o processo, levar para o escritório, peticionar, cumprir prazo. Então, esse ir e vir tomava muito tempo da gente. Uhum. Hoje, com o digital, não. Com o digital você faz tudo, processo, todos os prazos, na hora, rapidinho. Uhum. Isso facilitou muito. Mas eu acho que o mais importante do digital para a advocacia é o acesso que a gente passou a ter à informação. Uhum. E até aos clientes, né? Os clientes hoje, eles conseguem nos ver e nos achar através das redes sociais. Mas para isso precisa ser feito trabalhos nesse sentido, né? Na época que eu formei, né, em 2005 e muito antes, a gente sai da faculdade com aquela coisa assim, eu vou montar meu escritório, né, uma mesa bonita, uma cadeira, e o cliente vai chegar. Uma estátua da justiça? Uma estátua, e o cliente vai chegar e vai começar a te procurar. Nem naquela época funcionava dessa forma, né? Uhum. Isso funciona para alguns escritórios que são historicamente renomados, então,
que vem de avós para os pais, para os filhos, né? A gente tem grandes escritórios que funcionam dessa forma, do filho chegar e já ter cliente, mas vem de um histórico, de uma construção lá atrás, onde o número de advogados era muito menor. Né? Hoje a gente tem dezenas de milhares de advogados formando todo ano. Né? E, na verdade, bacharéis, nem todos vão para a advocacia, mas o digital é algo que veio para poder facilitar a nossa vida em todos os sentidos. E eu acredito que no início deve ter sido muito difícil, né? E a gente está com uma especialista aqui do seu lado, né? Na minha frente aqui, que é uma especialista em ansiedade. A Ana é uma psicoterapeuta. É um tema, inclusive, que a gente gosta muito. A gente teve um episódio aqui no podcast com uma psicóloga falando um pouco sobre esse tema também, de como lidar com todas essas demandas, né, que hoje existem. E naquela época ele ficou muito ansioso. Ele era uma pessoa que queria ter essa virada de chave, ter essa questão do propósito. Isso já estava latente naquela época? Eu estou perguntando para ela, porque você vai falar que sim. Então. Na verdade, eu não vejo o Rodrigo ansioso. Né? Que legal. A ansiedade é diferente de expectativa. Ele sempre teve a expectativa de se tornar melhor na carreira, criar novos processos e fazer os caminhos que antes eram feitos, mas de formas diferentes. Eu sempre vi isso no Rodrigo. Então, ansiedade é uma coisa que eu não vejo nele, até hoje. Nossa, que legal. Mas ele sabe ponderar muito bem dentro aquilo que é para ele construir fora e aquilo que ele precisa construir do lado de dentro. Ele reconhece muito bem os limites dele. E ele está sempre transpondo. Mas eu não vejo o Rodrigo ansioso. Que legal, que legal. Mas nessa época você já tinha esse senso assim, de propósito dentro da advocacia, de, olha, eu quero atuar com isso. Porque hoje a gente sabe, você já é um advogado renomado, muito conhecido como Tubarão da Justiça, inclusive, porque lida com muitos processos relacionados ao direito da água, dos consumidores, obviamente, mas você já tinha essa intenção lá atrás, porque, para mim, eu falo um pouco do Marcelo, né? Eu queria, e eu até hoje ainda quero, fazer algo que eu venha trazer alguma transformação na vida daquela pessoa que me entregou aquele processo, que me entregou aquele entrave que ela está tendo ali, aquele litígio, né? Isso já existia desde sempre? Já foi uma coisa que estava latente em você? Desde pequeno, eu sempre tive como princípio de ajudar as pessoas. Né? Então, eu ajudava em casa, né? Eu aprendi desde pequeno a fazer. Então, eu acho que um pouco disso, de estar sempre fazendo algo por alguém, me trouxe propósito. Né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo o que realmente é um propósito. Quando a gente é mais novo, a gente não tem essa consciência. Voltando um pouquinho falando de ser ansioso, eu aprendi o seguinte: a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem, de bom ou de ruim. Então, todos os dias você abre os olhos, levanta da cama e tem um monte de coisa para resolver, boas e ruins. Sim. Então, se você ficar apegado naquilo que é ruim, é o ruim que vai prevalecer. Né? Eu falo que tudo que a gente foca, expande. Então, se você foca no problema, o que vai expandir é o problema. Se você tem um problema e foca na solução, a solução vai vir. Então, eu lido bem com isso o tempo inteiro. Eu não fico ansioso com o problema, né? Eu estou passando por algumas situações por causa desses processos. Quais processos? Da falta de água. Sim, né? sim. Que a empresa está colocando foto minha no processo, falando mal de mim nos processos. E isso gera uma situação desagradável. E para muitas pessoas que às vezes a gente comenta, nossa, mas o que você está fazendo? Como é que você vai fazer? E agora? Agora eu vou resolver o problema. Eu vou tomar as medidas que precisam ser tomadas para resolver o problema. Seja na comarca, seja com a empresa, mas é achar a solução do problema. Então, eu acho que
a ansiedade, principalmente na nossa área, ela está muito ligada a aquela coisa de você buscar, né? É aquela visão de futuro que você não consegue ver, né? Então, assim, eu quero um futuro, mas qual futuro? O que eu vou fazer para chegar nesse futuro? E eu tenho isso muito claro. Eu brinco que eu vi o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Muito bom, adorei. Então, isso não me gera ansiedade. Por quê? Porque eu sei onde eu vou chegar. E aí eu traço toda a estratégia, todo o caminho. É óbvio que o caminho ele muda a cada passo que a gente dá, mas eu consigo ver na frente onde eu quero chegar. E aí é focar naquilo ali e fazer o caminho correto, trabalhar de forma certa, ajudando as pessoas, mudando a vida das pessoas, porque a gente só tem resultado, a gente só tem sucesso quando a gente muda a vida de alguém. Quando a gente faz algo por alguém que muda a vida dela. Dos mais simples atos aos mais complexos, né? Então, no exemplo que você deu, você atende homens, né? E a pessoa chega no seu escritório com problema, ela chega triste, ela chega às vezes desesperada, né? Ou, tanto você atende homem e mulher, mas você defende mais os homens, não é isso? Então, essa pessoa chega, com, por exemplo, com um casamento destroçado. E a solução é só o divórcio. Não tem outro, né? Tem situações que existe a reconciliação. Inclusive, há mais tempo, eu trabalhava mais na área de família, trabalhei um pouco, e eu busco sempre conciliar os casais, né? Então, antes de divorciar, a gente tenta reconciliar. Claro, mas, certeza. dando o exemplo do divórcio como uma solução, você vai fazer isso da melhor forma possível, da forma mais branda possível, mais consensual, para quê? Para que a vida dessa pessoa melhore. Então, nessa transformação é que você vai ter sucesso. Não é simplesmente pegar um papel, fazer uma petição ou fazer um termo de acordo e dar para os dois assinar, é muito superficial. Mas a gente tem que ser mais do que isso. A gente não tem que ser só o advogado processualista, técnico. A gente tem que ser muito mais do que isso. A gente tem que transformar a vida das pessoas. E esse é o meu propósito, é ajudar essas pessoas. Por isso, eu não tenho essa questão da ansiedade comigo. Por quê? Tem um problema, eu vou achar a solução do problema. E eu sempre quis fazer, e sempre fiz aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer. Né? Por exemplo, eu trabalhava em banco. Quando eu saí do banco, eu atendi algumas empresas, tenho algumas empresas no escritório, né? A minha especialidade é o direito do consumidor e o direito trabalhista, mas o meu escritório atua em outras áreas. Então, eu tenho clientes há 19 anos que eles não conhecem nenhum dos escritórios que eu tive, né? Eu já mudei de escritório algumas vezes. Por quê? Porque eu vou na empresa. Então, as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Não, eu sou advogado, se o cliente quiser ser atendido, ele tem que vir aqui no meu escritório. Não tem problema. Enquanto você fica esperando o seu vir, eu vou até o cliente. Vai atrás do seu. Exato. Claro. Vou até o cliente, eu vou atender ele. E isso me gera uma série de benefícios. Porque eu conheço mais a empresa, dando o exemplo do empresário. Então, eu conheço de perto a intimidade dele, para eu poder auxiliá-lo de uma forma muito melhor. Eu dou a ele o conforto de não ter que sair. E você fica mais próximo. E aí eu não sou só o advogado. Eu sou o advogado, o amigo, o conselheiro. E ele vai me procurar por uma série de fatores, não só por questões jurídicas. Às vezes ele vai me pedir uma opinião para comprar um carro, como acontece. Então a gente tem que ser mais do que advogado. Eu falo que a gente tem que ser empresário da advocacia. E esse é o meu objetivo. Meu objetivo de vida é ser empresário da advocacia, porque assim a gente consegue ajudar muito mais gente. Você ficar ali atrás da mesa peticionando não é o meu perfil. Meu perfil é
empreender, é vender, é comercial, que é o que eu gosto de fazer. Você tem muito você traz muita pessoalidade, então, para a tua advocacia, né? Porque às vezes você tem escritórios que tem lá um nome, mas você não conhece aquele rosto que está ali por trás daquele nome. Então, você traz um pouco disso também para sua advocacia. Ou seja, você vai até o cliente conhece lá o dono do escritório que vai atender ele, que vai dar todo o suporte. E hoje em dia é difícil isso, né? Não são todos os escritórios que oferecem isso. Eu conheço, você falou uma coisa, só para pontuar, senão depois eu vou esquecer. Você falou uma coisa interessante, porque eu conheço advogados, e eu acho isso um absurdo, que eles não querem nem falar com o cliente. Como que você não quer falar com o cliente? O cliente é tudo dentro do escritório. Sem o cliente não existe escritório. Então, como que você não quer falar? Então, assim, isso é muito louco. E outro ponto também que você falou bem interessante em relação à visão de futuro, né? Então, eu acredito muito na lei da atração, né? Eu acho que a gente atrai tudo aquilo, exatamente como você falou, tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, quanto mais a gente foca naquilo que a gente almeja e deseja, isso cada vez mais ele se realiza, né? E é impressionante como é real. Se você foca em problemas, você vai ter mais problemas. Se você foca em soluções, você vai ter mais soluções. E aí eu queria te perguntar, aproveitando aqui, antes... até te cortei, né, meu amor? Tudo bem, me perdoa. Se você usa alguma estratégia, alguma técnica, vocês, na verdade, né? Usam alguma estratégia, alguma técnica para isso, para manter essa vibração alta, assim, essa frequência nas coisas que a gente realmente quer. Porque eu, por exemplo, eu não vejo jornal já tem muitos anos, né? Então foi uma coisa que eu aboli da minha vida, né? Mas queria até que a Ana também falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho esse tema também super interessante. Acho até que a Ana vai falar muito melhor do que eu, mas o que eu busco para manter essa postura, manter essa qualidade de vida, é conhecimento, além de outras áreas, dentro da área de inteligência emocional. Porque eu acho que a gente precisa se conhecer primeiro para que você possa ir para fora, né? Então, você conhece o Rodrigo externamente, mas eu preciso me conhecer. E a partir daí eu vou ter meus limites, eu vou ter meus rompantes, porque eu sou ser humano. Sim. A questão é que o momento que essas situações acontecem é como que você vai lidar com elas. Se você vai causar uma dor em alguém, dependendo da situação e dependendo do que você fala, ou você vai contar até 10, como nossos avós diziam, né? Sábios, muito mais sábios que nós. Sim. Né? Lá atrás eles já sabiam de inteligência emocional e a gente fica aqui batendo cabeça para poder estudar. Ou você vai contar até 10 e vai lidar com aquela situação e vai responder a pessoa de forma diferente. Né? Porque a gente tem isso, principalmente de cliente. Um cliente, às vezes, ele vem até você com muita rispidez, e se você olha aquela mensagem, né? Ainda mais agora com o WhatsApp, que é uma beleza, né? Ele fala do jeito que quiser e manda a mensagem do jeito que quiser. E você tem que responder na hora. Você olha aquilo e dependendo da forma que veio aquela mensagem, se você não tem uma inteligência emocional, um autocontrole para falar assim, eu não vou responder esse cliente agora. Você espera uns minutos e depois você responde. Melhor coisa. Então, é isso. Às vezes uma pessoa vem pessoalmente mais agressiva. Se você muda o tom de voz da conversa, você consegue acalmar ela. Acolhe. Eu acho que o que falta, as pessoas estão muito carentes. Acho que falta um acolhimento. Falta você estar perto. Você dar atenção para as pessoas. Sabe? O olhar no olho. O cumprimentar, o ser educado, o agradecer. Isso está se perdendo. Né? Então eu busco muito isso, estar sempre presente, né? Você me fez a pergunta do você ir até o cliente, né? A maioria não faz e cada um tem os seus motivos, mas para mim funciona, né? E hoje eu tenho só relacionados à água quase 9.000 processos e eu lido com pessoas de todos os tipos, todas as classes sociais, principalmente as mais baixas, e já teve cliente que, por exemplo, não sabia escrever, né? Tem pessoas que não sabem ler, mas sabem escrever o nome.
E eu já saí daqui de Belo Horizonte para ir em outra cidade atender essa pessoa para pegar um processo, porque ela não saberia usar uma assinatura digital. Né? Então, eu poderia mandar alguém? Poderia, mas aí eu chego lá, eu atendo essa pessoa e outras pessoas me procuram, ou eu agendo para atender várias pessoas, vou e faço um serviço só. Mas para mim não faz diferença eu ir até você, exceto se eu não conseguir. E o momento que eu faço isso, eu crio em você uma reciprocidade. E isso é muito importante. A advocacia precisa de reciprocidade. Nada melhor do que o cliente te indicar. O digital, ele traz muito retorno, mas não se compara à indicação do cliente. A pessoa que vem pelo digital, você precisa trabalhar e converter. A pessoa que vem por indicação, ela já vem convertida. Ela quer você, porque você já foi avalizado por alguém. Alguém já falou assim, pode ir no Marcelo que ele é bom. E aí o cliente já vem. Você só não vai fechar com ele se não for o assunto que você vai poder atender, ou se realmente houver alguma situação que não tem como atender, mas ele já vem pronto para você. Sim, sim. E aí, falando um pouco, respondendo a sua pergunta, é a Ana Luísa, que é a nossa expert, né? Depois de tanta coisa, qual era a pergunta mesmo? Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Você é especialista em ansiedade, mas você, assim, antes de chegar uma pessoa a adoecer, né, por um transtorno, acho que essa pessoa vai dando sinais durante a vida dela, tanto pessoal como profissional, até chegar ao adoecimento, né? Você cuida especificamente quando essa pessoa ela já percebeu, ela já teve consciência que ela precisa se tratar, que ela está dando sinais de ansiedade, ela tem um modo de funcionamento ansioso, ou quando realmente ela já adoeceu, ela já está com algum transtorno? Você está falando de diferentes estágios, né? Isso. O corpo que já apresenta sinais e o corpo que já está adoecido. Isso. Que parte que eu cuido? Eu cuido de todas as pessoas que já despertaram e buscaram ajuda. Porque a gente só entra num processo de ajuda quando a pessoa solicita. Né? Eis que estou à porta e bato, né? Essa fechadura, ela abre por dentro. A pessoa tem que abrir a disponibilidade para que alguma ajuda verdadeira chegue. Então, eu atuo em todos os processos. E o corpo, ele é um sistema extremamente inteligente. Ele dá sinais. Só que estamos tão rápidos nos nossos processos, né? A gente está tão desatento porque tem que cumprir tantas demandas que a gente não observa o maior empreendimento para onde você tem que olhar, que é você mesmo. Se eu não gerencio o que está acontecendo do lado de dentro, o que é que eu vou gerenciar do lado de fora? Se eu gerencio do lado de fora, não estando bem por dentro, isso não se sustenta ao longo do tempo. Eu vou, em algum momento, sucumbir. Os sintomas, eles vão vencer. Porque o corpo, na sua infinita inteligência, vai parar. Porque senão ele sucumbe. Então, os sintomas, né, muitas pessoas falam, não aguento a ansiedade e lançam mão de medicamentos, por exemplo. Isso é muito comum na área de vocês. A medicação não é a solução do problema. A medicação, ela é usada, devidamente indicada por profissional competente, para você se estabilizar e procurar ajuda. Porque a ajuda está quando você olha para o problema. Tem determinados momentos que você não consegue olhar para o problema. Você não tem musculatura emocional para encarar o que está acontecendo aqui dentro. Então, a medicação estabiliza para que você busque empreender naquilo que está faltando. É a nossa inteligência emocional. Então, falando da inteligência emocional dentro da área de vocês, é muito interessante, porque vocês, pela própria natureza do negócio, são solucionadores de problemas. Né? Como que eu vou, então, a cada problema, me tornar ansiosa se eu escolhi estar no lugar de solucionar? Se não houvessem problemas, vocês não seriam advogados. Resolver o quê?
Solucionar o que para quem? Então, a cada novo desafio, é olhar para aquilo, como o Rodrigo disse. O que eu vou resolver aqui? Eu preciso encontrar a solução aqui. Quando fala de lei da atração, é você ter a possibilidade de enxergar um universo de infinitas possibilidades e lembrar que você está olhando sob um ponto de vista, que é o seu. Mas há outros. E eu sempre posso olhar diferente. E eu sempre posso interagir com aquela situação de um ângulo diferente. Né? Que é o princípio da física quântica. Sim. É a ciência das infinitas possibilidades. Tem um princípio básico dentro da física quântica, que é o princípio da hierarquia entrelaçada, que diz o seguinte: nós nos relacionamos porque temos a troca justa para acontecer. Eu tenho o ensinamento que vocês precisam e estou precisando exatamente do ensinamento que vocês têm. Muito legal. Então, quando um cliente procura vocês, saibam, vocês têm exatamente o que aquele sujeito precisa. E você tem a solução. Pode não ser pelo seu braço. Pode ser que você tenha que acionar um parceiro. Pode ser que você tenha que conversar com a Ellen para que vocês juntos busquem uma possibilidade de olhar para aquilo. Mas tem. Se existe o problema, existe a solução. O ansioso perde esse... Sabe essa filigrama, esse refinamento de solucionar? Perde isso. Porque a pessoa ela não está no presente. Ela está em cenários futuros que talvez nunca vão acontecer. Então, ela vai gerando aquela angústia. É uma incapacidade de solucionar aquilo que se apresenta, porque ela está num tempo que não existe. Está no campo mental. Mental e no futuro. Né? Mais de 90% da energia que a gente gasta por dia é mental. Vocês já chegaram no fim do dia com uma sensação de cansaço e nem fizeram tanta coisa assim? Isso aí é direto. Mente. Então, onde que está o maior empreendimento? Comece gerenciando a sua mente. Tudo começa na mente. Toda ação é um pensamento ensaiado. Sim. Então, se eu posso ensaiar antes de agir, eu posso criar na minha mente possibilidades de fazer. Só que a gente perdeu essa capacidade. A gente parou de sonhar, parou de acreditar, parou de olhar por outros ângulos. Né? E o que foca expande mesmo. Sim. E é uma escolha. Todos os dias, ao acordar, você tem escolhas. Para onde eu quero olhar hoje? Você já não começa mais a transferir a autoridade, transferir a decisão. Para onde quero olhar hoje? Sabe? É um belo começo. Comece Muito fazendo bom. escolhas. Muito bom. Muito bom. A terapia em si, esse é legal porque eu faço terapia, né? Até hoje. E que tem muito disso, na verdade, de a questão da ótica. Às vezes a pessoa ela procura uma terapia, um terapeuta achando que o profissional vai resolver o problema dela. E não é justamente a ótica. Na terapia é apresentado outras possibilidades que talvez a pessoa ela não tenha nem pensado, né? A terapia, ela nem apresenta novas possibilidades. O bom terapeuta é aquele que faz boas perguntas. Porque as respostas já estão dentro do ser. E você vai chegar onde você consegue, com os recursos que você tem. Então, as perguntas, elas têm por natureza o ar do confronto. Não do confronto para te diminuir, mas para te incomodar, sabe? Para te desafiar, porque o recurso já está aí dentro. Né? Jesus era um cara que fazia muitas perguntas. Verdade. Ele não trazia respostas. Sabe por quê? Porque ele te conhece. Ele sabe que você consegue
achar as suas respostas. Porque se você tem o DNA de quem te criou e quem te criou tem o poder da criação, você consegue criar seus caminhos. Você tem essa habilidade. Sim. Então, o bom terapeuta não traz as respostas, mas num set terapêutico, você acha os seus caminhos através de um confronto bem feito. De uma condução bem feita. Por isso que o terapeuta ele tem que ter muito cuidado no trato, porque ele vai te conduzindo até onde você consegue naquele momento. Sim. Sim. Ótima. Sensacional. Aula aqui, gente. Aulas. Gente, isso aí é uma pura verdade, realmente. A gente falando dos tempos atuais que a gente vive, né? Eu sou um pouco ansioso, a Ellen também. E uma reflexão que a gente estava fazendo hoje, olha como isso tudo é incrível, né? Assim, as coisas vão se entrelaçando de uma forma sensacional. Hoje eu estava fazendo uma reflexão com ela no aeroporto, a gente está gravando esse episódio hoje em BH, e eu falei para ela o seguinte, cara, a viagem para Disney que a gente fez foi muito boa, adorei e tal, mas você acredita que foram poucos momentos que eu tive lá? Foi ótimo, foi maravilhoso a gente conhecer, né? Eu, depois de 45 anos, consegui realizar meu sonho de estar na Disney, mas foram poucos momentos de presença realmente, né? E hoje eu tava vendo o Facebook, né? Eu sou velho vê Facebook, e aí eu tava vendo o Facebook. E aí tinha um texto de uma mãe de uma amiga minha que faleceu recentemente, ela postou esse texto, né? E falando da gente aproveitar cada momento, da gente estar mais consciente, isso depois do aeroporto. E agora, dentro do Uber, tinha uma tela assim, e aí tem um filme que vai ser lançado, não sei se vocês já viram, com o Michael Caine, acho que é o último filme que ele fez antes de se aposentar, que é chamado A Grande Fuga. Não vi. E é uma história sensacional. Ele é um soldado que foi acho que é naquela praia do Normandia, se eu não me engano, né? Então ele passou por aquela batalha e tal, e o sonho dele era voltar para essa praia depois de uma certa idade. Só que ele e a mulher já estavam muito debilitados e tal, e ela falou, não, vai, aproveita cada momento, eu vou ficar aqui. Ao que parece ela está numa casa de repouso e tal. Aí ela falou, aprendi com você que a gente tem que aproveitar cada momento, né? E olha, e hoje a gente está falando sobre isso aqui, não é o acaso, né? Isso é uma coisa que realmente é divina. E eu acredito nisso piamente, cara. Então, assim, Sim. Gratidão por vocês dois aqui hoje, que eu tô até um pouco emocionado, vocês me desculpem. Mas, cara, quando eu via, pra vocês terem uma ideia, quando eu via no carro agora, e isso é presença, né? Porque eu só consegui enxergar essas coisas porque eu estava presente. E aí, quando eu vi isso no carro passando, eu toquei na Ellen assim, fiz um carinho nela e tal, eu não sei se ela percebeu, mas foi por conta disso, né? Por conta disso. Isso é super importante, né? E a advocacia, às vezes, ela deixa a gente meio doido, cara. Ela deixa a gente meio doido, porque a gente está falando aqui de empreender, né? E uma coisa é você ser aquele advogado que senta atrás da cadeira e fica ali só atendendo um cliente ou outro, faz uma petição. Você não está preocupado em resolver realmente o problema das pessoas. Você está ali fazendo como a gente diz, uma advocacia nota 7, né? E a gente não tem esse perfil, né, Rodrigo? De jeito nenhum. Eu nem você, eu lá com holding, né? Você falou da parte de defesa do homem no direito de família, a gente faz também na Lei Maria da Penha, mas exatamente o que a Ana falou. Hoje não sou eu. Hoje são outras pessoas que estão à frente disso. A minha sócia, Maria Helena, que faz isso muito bem, uma expert no direito de família. O Daniel, que foi meu estagiário, você acredita? Em 2009, cara, ele foi meu estagiário e depois a gente continuou, manteve contato. E ele hoje é especialista na Lei Maria da Penha. E a gente vai encontrando essas pessoas que têm também esses propósitos para se unir com a gente para uma causa maior, que é realmente resolver o problema das pessoas. Mas falando de tudo isso, né, de empreender, de propósito e tudo mais, é uma pergunta que vai para vocês dois, na verdade. Que o cara que tá agora, acabou de pegar a carteirinha vermelhinha dele, ele tá achando que ele tá no País das Maravilhas, tá achando que ele tá no mundo dos ursinhos carinhosos. O que essa pessoa ela tem que fazer para empreender
e, ao mesmo tempo, empreender com essa consciência, né, de que, meu amigo, você está começando agora, você tem muita coisa para fazer. Eu vejo lá, a gente faz parte de um mesmo grupo de advogados lá do Marcelo Saf, e eu vejo como as pessoas ficam desesperadas quando chegam, os primeiros mentorados chegam ali. Meu Deus, eu tenho que fazer o fluxo interno. Agora eu tenho que ver como é que eu faço com a contratação, como é que eu faço para lidar com o processo. O cliente quer vir aqui, eu tenho que falar, mas eu tenho que gravar um vídeo para o Instagram. Então, assim, queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso. Rodrigo, com a sua visão da pessoa que já é o expert nisso, que já faz isso há muitos anos, né? E a Ana, mais do aspecto mental para lidar com todas essas demandas que surgem. Porque tem advogados que já são advogados há muitos anos e recebem esse choque de informação e não sabem o que fazer. Piram aí o cabeção, né, amor? Eu acho que a pessoa que está começando hoje, a primeira coisa que ela tem que pensar é: eu tenho certeza que eu quero ser advogado. Uhum. Por quê? Porque todas as outras profissões que o direito nos permite ser, elas são muito mais simples e muito mais leves do que a advocacia em si, né? Você pode pensar também o seguinte: dentro da advocacia você tem duas vertentes. Ou você vai ser o advogado dono do seu negócio, ou você vai ser o advogado empregado de alguém que tenha um negócio. Então são dois caminhos que essa pessoa vai escolher. Existe um caminho certo e um errado? Não. Todos os dois caminhos estão certos, desde que essa pessoa esteja em paz com aquela decisão que ela vai tomar. Eu falo que toda decisão onde você toma ela com paz, não tem erro. Se você toma uma decisão em paz, você está em paz com a decisão que você tomou. E as consequências dela, você também vai estar em paz, porque você tomou aquela decisão em paz. Mas eu vou falar um pouco do advogado que quer ser o dono do negócio, porque eu não fui empregado. Eu comecei a advogar, eu até trabalhei num escritório poucos meses e depois fui trabalhar num outro que eu acabei virando sócio. Então eu não fui empregado durante muito tempo. Então a minha experiência como empregado, como advogado empregado, né, eu fui empregado em outras áreas, mas advogado empregado eu não tenho muita experiência para poder falar, até porque o meu perfil nunca foi de ser empregado, eu sempre quis ser o dono do negócio, né? Então, você tem que estar disposto a correr risco, você tem que estar disposto a ficar sem dormir algumas noites, né? Tem que estar disposto a trabalhar final de semana, porque no início você é um só, né? Mas o que é importante nisso eu tenho certeza de que tudo isso que eu estou fazendo, eu estou construindo um caminho para que daqui a pouco eu não precise fazer isso todos os dias, né? Eu vejo muitos colegas falarem assim: não, meu final de semana é sagrado. Aí eu olho, penso e falo assim: não, para mim o final de semana não é sagrado. Todos os dias são sagrados. E eu trabalho para que eu chegue num dia onde eu tenha não só o final de semana, mas eu tenho 7 dias para fazer o que eu quiser. O final de semana para mim não é suficiente. Então, quem coloca o fim de semana como sagrado, principalmente no início da profissão, dificilmente vai se chegar a ser um advogado de sucesso grande, de verdade, né? Porque o sucesso também ele depende de cada um, né? O meu sucesso não é o do Marcelo, não é o seu, não é o da Ana, não é o do Saf, né? Então, cada um tem o seu sucesso. O importante é qual é o seu sucesso. Você tem que definir isso. Mas, voltando um pouco na trajetória, eu acho que o caminho decidiu ser empresário da advocacia, decidiu primeiro ser advogado, né, dono do negócio, é ter persistência naquilo que vai fazer. Por quê? Porque a gente passa problemas todos os dias. Todos os dias. Né? Você monta um escritório devendo. Todo mês você começa o mês devendo. Então, você tem que ter persistência. Né? Você tem que achar um nicho que você tenha prazer em trabalhar. Por quê? Porque você vai fazer aquilo muitas vezes. Você vai repetir aquilo que você faz inúmeras vezes. Né? Você imagina, eu hoje
com 8 mil clientes de água, quantas vezes eu faço a mesma coisa? Quantas vezes eu repito para um cliente a mesma coisa? Eu tiro a mesma dúvida para várias pessoas. E para colegas. Né, hoje mesmo eu recebi uma ligação lá de Mafra, Santa Catarina. Olha. De uma advogada com uma dúvida com um cliente dela a respeito de problema com água. Então, a gente tem que ter persistência e fazer o que gosta. A advocacia, você tem inúmeros nichos. Muitos. Né? E como disse um professor no meu primeiro dia de aula, todas as profissões que o direito te proporciona são fantásticos, são maravilhosos. Mas a única que te possibilita ser milionário ou bilionário de forma honesta é a advocacia. Todas as outras existe um teto. Né? Agora, a advocacia, você é o limite. Então, o céu é o limite. E se a gente pode criar aquilo que a gente deseja, é você que vai colocar o seu limite. Sim. Então, a advocacia é propósito e persistência. Eu acho que esses 2 P's definem o caminho que a gente vai traçar. Porque se você tiver um propósito e tiver a persistência para chegar até ele, não tem erro. E volto a falar, desde que você trabalhe de forma honesta, de forma transparente e sempre pensando em ajudar alguém. Né? Você viu que eu não falei de dinheiro hora nenhuma aqui. Sim. O ajudar as pessoas, o mudar a vida das pessoas, vão fazer com que você vai ser bem remunerado. Sim. Agora, se você fala assim, eu vou fazer por causa do dinheiro que eu vou receber daquele... É aquele ali que você vai receber e vai ficar naquilo ali. Então, ou seja, a gente tem que plantar todos os dias. Quando eu falo de persistência, é plantar todo dia. É levantar de manhã e plantar. E o que é plantar? É fazer o que tem que ser feito todos os dias. Eu preciso de um cliente todo dia, então eu vou atrás de um cliente todo dia. Mas o fulano não vai. O fulano é o fulano. Né? Eu tenho 8 mil processos numa cidade que tem 300 advogados e que eu, de fora, fui procurado e dei atenção para a pessoa. E acreditei nela, porque eu achava que a falta de água da forma que ocorre lá era mentira, porque a gente não está acostumado a lidar com isso. E aí, uma cidade onde os próprios colegas sofrem pelo problema, e esse problema não é de hoje, eu estou com esse processo, acho que de 2018 para cá, se não me engano, esses específicos, mas esse problema está lá desde 2009 ou 10, alguma coisa nesse sentido, e eu fui entender, gente, mas na hora que começou até agora, por que ninguém nunca fez? Por que ninguém nunca quis olhar para isso? E é essa empresa que está arrumando problema com você? Sim. Meu Deus. E aí, você pensa o seguinte, por que não fazer? E aí eu falei assim, eu vou ajudar essas pessoas. São pessoas pobres, são pessoas que, se faltar água, não tem dinheiro para comprar. São pessoas que, se faltar água, não tem como ir para um hotel, como a gente tem capacidade de fazer. E ninguém olha por elas. Falei, não, eu vou ajudar essas pessoas. Eu acreditei na situação, pesquisei para ver se realmente era verdade, porque se não fosse, eu não ia buscar. Mas eu vi que a situação é um caos, de verdade, a situação que essas pessoas fazem. Falei, eu vou ajudar essas pessoas. E aí hoje, esses próprios colegas, infelizmente, falam mal da gente. Porque a gente tem muitos processos na cidade, mas uma coisa que estava debaixo do nariz deles, por um problema que eles próprios passam, mas eles não quiseram resolver o problema. Então, é fazer aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer. Sim. E aí, se você faz diferente, o seu resultado vai ser diferente. Se você não está disposto a fazer, outra pessoa vai fazer. E isso é em qualquer coisa. Eu falo que Deus traz a gente aqui com uma missão. Né? E eu acho que a minha missão é ajudar pessoas. E se eu não fizer isso, não preocupa. Ele vai arrumar outro para fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu vou deixar de usufruir de todo o resultado que essa missão me proporcionar, por eu ter cumprido uma missão que Deus me colocou aqui para fazer. Porque é colheita, plantio e colheita. Né? Eu falo o seguinte,
O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita, ela é certa. O que você plantar, você vai colher. E se você não plantar nada, você também vai colher. Né? E cada escolha que a gente faz, eu acho que isso é muito importante, cada escolha que a gente faz leva a gente para um futuro diferente. Então, não existe um futuro único. Uma física quântica aí de novo. Não existe um futuro único. Então, se eu escolhi ajudar essas pessoas, no exemplo que eu dei, eu estou indo para um futuro. Se eu tivesse escolhido não ajudá-las, eu estaria em outro futuro. Se eu não tivesse escolhido entrar para a mentoria do qual a gente faz parte e desse ecossistema, eu estaria em outro futuro. E com certeza não estaria aqui hoje. Sim. Né? Porque você veio de lá. A Ellen está lá. Você está conhecendo a Ana hoje. Mas são essas decisões que fazem com que a gente se aproxime, distancie ou esteja em determinados locais. Ou seja, a decisão nos trouxe um futuro. Sim. Entende? Então, o profissional, a pessoa que quer realmente ser advogado e falar assim, não, eu vou ter sucesso na advocacia, propósito e persistência. E plantar todo dia. Exatamente. Né? E procurar pessoas. E as pessoas boas vão aparecer. A gente não precisa ter medo. E hoje o digital nos ajuda muito nisso, né? Sim. Até pegando um gancho, Rodrigo, do que você está falando agora, né? E que você falou no início, né? Sobre como a advocacia, do que era diferente lá atrás, em 2005, quando você começou, e agora. Né? Eu acho que, de alguma forma, tem um facilitador que lá atrás não tinha. Apesar de ter muito mais advogados hoje do que tinha lá atrás, hoje com a questão da internet, do digital, né? Antigamente a pessoa vivia, se ela não vinha de uma família que já tinha escritório de advocacia, que já tinha uma carteira de clientes já no seu escritório, ela penava, porque aí ia ser no 1 a 1. Né? Agora, no digital, aquele que está se formando agora, se ele fizer um trabalho, né, de até estudar, se especializar, aprender, né, como tem hoje muitos cursos, mentorias, então assim, dá para despontar sem ter alguém nas suas costas, sabe? Com certeza isso que você está dizendo é real, e a gente tem muito exemplo dentro da nossa mentoria de advogados novos muito bem de vida, né? Advogados com 25, com 26, com 29, Marcelo tem 45, né? Você disse? Sim. Eu tenho 47 anos. E advogados com metade da nossa idade arrebentando, voando na advocacia. Mas por quê? Porque ele entendeu, e é claro que também vem de uma geração diferente da nossa, mas ele entendeu o caminho. Ele entendeu o princípio de que a coisa funciona e se dispôs a passar pelo processo. Eu acho que a questão é que a maioria de nós quer resultado rápido. Gente, nada acontece de forma rápida, exceto se você ganhar na loteria. Né? Mas aí você tem que julgar também, porque se não julgar, não ganha. Mas pensa quando a gente era criança, que a gente voltava da escola e a professora mandava a gente pegar um algodão e colocar um grão de feijão para a gente acompanhar o feijão nascer. Era de um dia para o outro. E por que a advocacia vai ser ou por que qualquer outra profissão vai ser? Não vai, precisa de um processo. E esses meninos que são advogados, e eu chamo de meninos por causa da minha idade, estão voando, os caras estão bombando na advocacia. E são profissionais ótimos, não são... porque está no digital. Não, eles são bons profissionais. Porque não adianta você trazer o cliente pelo digital, você tem que mantê-lo. E manter é muito mais difícil do que trazer. Muito mais. Então, se ele não for um bom profissional, ele não vai conseguir sustentar isso por um período longo. Mas o conhecimento que esses meninos estão buscando, de estarem, por exemplo, numa mentoria como a que a gente está, eles já saem 100 vezes na nossa frente. Por quê? Porque a gente tem que quebrar muitas barreiras e muitas crenças que a gente tinha lá atrás e que a gente aprendeu. Mas por quê? Porque o novo não existia.
E aí eu aprendi uma coisa, nunca ter preconceito de aprender com alguém. Seja mais velho, seja mais novo, seja daqui, seja de lá, seja mais rico, seja mais pobre. Todas as pessoas com quem a gente encontra, Marcelo deu um exemplo hoje no Uber, né? Uma tela que estava lá. Passando um trailer de um filme. E você estava lá porque alguém colocou aquilo ali. Então, a gente aprende todos os dias com todas as pessoas. E no momento que a gente dá atenção para isso, passa a ouvir, né? Eu falo que o ouvir, gente, traz conhecimento demais. A gente fica preocupado em falar. Ouça mais. Ouça e respire. Tem um texto muito legal do Rubem Alves que fala exatamente, né? A gente tem vários cursos de oratória, mas a gente não vê falar de um curso de escutatória. Né? E escutar é estar atento, né? Eu estava escutando um professor outro dia falar uma coisa muito legal. Imagina um Instagram e você está sempre correndo o feed, né? As imagens sempre chegam prontas. Mal a gente ouve um vídeo ou lê o texto referente àquela publicação. É sempre imagem. Então, o estímulo de imagens prontas já é tão grande que isso vai tirando de você a capacidade imaginativa, que é uma habilidade humana. Faz parte da faculdade humana. Imaginar, observar os detalhes, saber distinguir, saber pontuar. A gente está perdendo isso. Sim. À medida que a gente perde essa capacidade imaginativa, a gente perde a capacidade de criar. Então, tem um exercício muito legal, que é o exercício da contemplação. Você falou isso dentro do Uber. Você estava contemplando. O que é contemplar? Observar os detalhes. Os detalhes nos trazem respostas. Só que a gente está perdendo isso. Porque estar presente em contemplação está ligado a um falso conceito de perda de tempo. Porque a lei atual é: produza. Faça. O tempo inteiro. Você falou sobre o início de carreira, né? Tem tanta coisa que dá para falar em início de carreira, né? Os novos advogados, né? Os novos profissionais. Mas existe uma virtude que eu acho que todo novo profissional tem que ter e nunca perder, que é a virtude da humildade. Sim. Reduza-se ao seu tamanho. Aprenda aquilo que é necessário. Passe pelo processo que for preciso. E não se compare com ninguém. Sim. Eu não posso me comparar com quem já está lá na frente, mas eu posso ter referências. Inspirações. Né? Você falou que a pessoa chega lá na mentoria e fica louca, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se observa. Tudo isso está sendo ensinado. O que faz sentido para mim agora? Por onde eu percebo que consigo começar? Isso é humildade. E pedir ajuda. Você me ajuda? Eu não sei. Eu não sei. Olha quão grande é isso. Você me ajuda? E estamos perdendo isso. Mas, enfim. Estamos, mas graças a Deus estamos aqui para ser ali a gota no oceano, para trazer essa informação que é preciosíssima para quem nos assiste, e não só para quem está começando, né, Ana? Acho que para todos nós, né? Acho que isso aqui vale ouro. Eu vou assistir esse episódio aqui mais de uma vez depois, porque essas informações aqui, a de voz verdade... da Ana já tô me relaxando. A Ana vai falando. Não, gente, pra que essa velocidade? Mas olha que legal, né? O Rodrigo tem uma coisa muito legal, que ele fala sobre mudar a vida das pessoas, né? Mas o Rodrigo é assim, ó. A dona fulaninha lá liga pra ele. Oi, doutor Rodrigo, tudo bom com o senhor? Ele, tudo bem, dona Maricotinha, com a senhora? Como é que estão os netos, os meninos? A senhora já curou da labirintite? Tá, o neto da senhora já sarou da gripe? Tá, então tá bom. Então o que a senhora quer? A senhora quer que olhe o processo? Só um minutinho que eu olho aqui pra senhora. Tá, tudo bem, não sei o quê. Percebe como é que ele registra a história da pessoa antes da demanda dela? O cara que consegue fazer isso, ele já entendeu o jogo. Sim. É sobre a sua história, Ellen.
é sobre a sua história, Marcelo. O que vocês trazem aí? Uhum. Existe um lastro que vocês carregam. Existe um lugar de onde vocês vieram. E é isso que me importa. Eu tô nem aí pro seu título, apesar de eu respeitar. Mas o que você traz aí dentro da sua história? Porque é a sua história que vai te tornar um indivíduo e um advogado que se diferencia dos demais. E o Rodrigo entendeu esse jogo. Muito legal, muito bom. Né? E eu concordo em número, gênero e grau. Né? E eu acho tão engraçado. Tem hora que eu fico olhando assim pra ele, rindo. Falo, meu Deus, como é que ele lembra que a senhorinha tá com labirintite? Né? Enfim, é a mágica, né? São os detalhes. São os detalhes. E olha que incrível, né? Você falou, o Rodrigo falou, e eu vou repetir. Não falamos em dinheiro, falamos de viver da advocacia e não falamos em dinheiro em nenhum momento. E olha que engraçado, a minha mãe, lá atrás, né, ela, na cabecinha dela, né, e eu acho que ela pensa nisso até hoje por conta dos meus resultados, mas na cabecinha dela, ela falava assim, não, você tem que fazer advocacia porque a advocacia vai te dar dinheiro, né? E a gente sabe que não é muito bem por aí, não. Você tem que seguir todo um processo, você tem que buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? E eu sempre falei isso. Eu falava pra minha mãe, aí minha mãe falava, não, ela falava da advocacia e falava do concurso. Ela falava, não, porque ela é concursada, né? Ela falava, mãe, se eu fizer isso, isso e isso, eu posso ganhar muito mais do que um concursado. Eu posso ganhar mais até do que um juiz. Ela, como? Eu falei, olha, é só eu fazer assim, 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 que eu vou ganhar mais do que ele. Aí ela, mas isso aí não é possível, não. Não acredito, não. É mais fácil você ter o garantido, né? Então, assim, você vê como é que não é bem por aí, né? Não é bem por aí, né? Então, assim, e isso acontece muito, né? A gente vê isso, inclusive, na própria mentoria jovens, né? Não vou nem falar pela gente, que a gente já é macaco velho na história. Mas jovens que estão começando e que já têm um salário, um salário, vamos dizer assim, né? Uma renda, né? Uma renda, uma retirada mensal muito maior do que... Muitos juízes. Muitos juízes, né? Alguns até, quiçá, de desembargadores. Sim. Né? E isso eu achei interessantíssimo no que você pontuou. E realmente, Ana, os detalhes eles fazem a diferença, né? Você se preocupar genuinamente com a história dos outros, né? Hoje eu só faço a parte de holding, planejamento patrimonial e sucessório, porque eu tenho uma filosofia de que quem faz tudo não faz nada. Então, não é que não faça nada, não faz nada da maneira como deveria fazer. Então, hoje eu tenho essa crença, né, que eu preciso me dedicar a isso cada vez mais. E a cada atendimento que eu faço, pouco eu falo de holding planejamento patrimonial. Uns 30 minutos é de conversa. Eu quero entender a família, como é que funciona, né, como é que é a dinâmica familiar, como é que é a dinâmica com o patrimônio, como é que eles lidam com isso, se tem conflito entre eles, se todos estão de acordo. E aí eu pergunto é meu isso, ninguém me ensinou. Eu começo a tentar identificar pontos que sejam pontos de ligação entre eu e aquela pessoa que está ali, aquele cliente que está ali foi contar a história dele. Por quê? Para fazer com que a coisa seja leve, que seja uma conversa, assim como a gente está tendo aqui hoje, e não uma coisa técnica, que você fica distante, né? Você comentou sobre isso também, e que você fica distante do que a gente... Não, eu sou o advogado, eu sou o bonzão, e você que vai ter... Não é isso, né? Então, assim, eu achei incrível o nosso bate-papo aqui. Por mim, eu ficaria aqui mais 2 horas falando sobre esses temas. Conheci uma outra face do Rodrigo que eu não conhecia, e que eu, de verdade, meu irmão, amei conhecer aqui. Obrigado. Esse teu jeito calmo. Acho que eu preciso ter mais amigos assim, né, amor? Pessoas que... Porque eu sou muito virado no Girai. No Girai, no 220. Eu quero fazer tudo, eu quero... Vambora, agora é isso, agora é aquilo, agora... E eu cheguei agora no momento... Até comentei lá esses dias, acho que foi na Black. Eu comentei, eu falei, olha...
eu não tenho como ver mais nenhum curso, fazer mais nenhum curso, me comprometer com mais nenhuma mentoria. Eu não consigo... Até a minha própria consultoria de YouTube que eu dou, que se hoje chegar alguém e falar, Marcelo, eu quero fazer contigo, cara, eu vou pensar 2 vezes. Por quê? Toma muito tempo, energia, e você acaba desviando o teu foco, e não só desvia o foco, você acumula muitas funções, o que acaba gerando uma sobrecarga. Então, hoje, é uma consciência que eu venho tendo ultimamente, né? A gente conversa muito, né, amor, sobre isso. E eu falo, cara, calma aí, vamos lidar um projeto de cada vez. Deixa eu fazer as coisas do escritório aqui primeiro, depois eu vou ver a questão de consultoria, depois eu vou ver outras questões, mentoria. O próprio, você falou uma coisa também que eu queria pontuar, só para não esquecer antes da gente finalizar, que realmente eu concordo com você. Essa questão da indicação é uma coisa super importante, porque você já fez um resultado, você já demonstrou quem você é para aquele cliente, mas tem um ponto também do digital, né? Que o digital é o seguinte, pelo menos comigo, as pessoas que chegam até mim no escritório, principalmente os clientes de holding hoje em dia, eles já assistiram todos os meus vídeos. Então, eu já tive casos de pessoas chegarem e sentarem lá e falarem assim, tem vários, vou falar vários aqui hoje. Parece que você é da minha família. E o outro virou e falou assim, eu tô emocionada. Por quê? Porque é a primeira vez que eu sento de frente para o youtuber. Então, assim, tem várias coisas nesse sentido que acontecem, né? Isso é o poder do digital, né? Que você entra na casa daquela pessoa, e YouTube é uma coisa que as pessoas veem na televisão. Eu não sabia disso antes de começar, né? Então, a gente está lá há 10 anos no YouTube. Eu comecei a fazer vídeo mesmo a partir de 2017, mas eu estou lá desde 2014. E isso é uma coisa que eu não sabia. E depois eu fui vendo, as pessoas veem o vídeo, eu falo, eu vi o seu vídeo, tem um aplicativo hoje nas Smart TVs, né? Eu vi o vídeo sentado na minha sala, eu vi todos os vídeos da sua playlist. Aí teve um cliente meu que esse nem é de holding, ele é de regularização de imóveis, né? Que a gente tem o Filipão lá, que é um advogado também que cuida dessa parte. Agora eu passei a bola para ele. E ele falou assim, e é um velhinho, desembargador aposentado do TRT lá do Rio. Ele virou e falou assim para mim, cara, é um fofo, o Dr. Iralton, um beijo para você. Ele virou e falou assim, olha, eu vi todos... Quando eu falei da onde eu era, que eu falei que eu era de Nova Iguaçu, que é da Baixada Fluminense e tal, que a minha história foi uma história bem difícil e tal, no início. Aí ele falou assim, eu sei. Como que o senhor sabe? Eu vi todos os seus vídeos, eu vi que tem um vídeo que você fala sobre isso. Né? Então, assim, uma coisa que é como a gente se conecta através do digital, disso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E as pessoas, elas não conectam só ao profissional, Dr. Marcelo Benevides, o top, né? O Mega Blaster, Dr. Marcelo. Mas a gente se conecta com história, a gente se conecta com pessoas. Então não adianta, se você não agir como pessoa com o próximo, não vai conectar. Não adianta você se aproximar de alguém porque ela tem a possibilidade de te trazer um bom negócio. Aproxime-se dela para ser amigo. Sim. A partir da amizade, tudo fica mais fácil. A chance das pessoas comprarem de amigos é muito maior do que de pessoas estranhas. Por quê? Por causa da intimidade. Confiança. Então, a chance... existe um estudo que eu acho que 90% das vendas são feitas entre pessoas conhecidas do que entre pessoas estranhas. Então, no momento que você entra na casa das pessoas pelo seu vídeo, você já foi gerando naquelas pessoas um sentimento de intimidade, de amizade, de proximidade. Então, é como se elas já te conhecessem há muito tempo. Então, quando a pessoa vê um vídeo nosso e encontra com a gente, nossa, já te vi várias vezes. Então, não tem aquela coisa, aquele muito prazer que a gente costuma, ao cumprimentar alguém que a gente não conhece, né? Muito prazer. Isso é muito mais do que isso, quando as pessoas já nos viu em algum lugar, seja no Instagram, no seu caso no YouTube. Então, isso aproxima. Então, o vender, o converter a venda é proximidade. Amigos compram de amigos.
É muito mais fácil. Sim. Ah, eu quero vender meu carro, você quer comprar um carro igual ao meu. Você vai comprar de mim ou você vai na loja se você tem um carro? Você já sabe a origem, você sabe se eu cuido, você já me conhece, você sabe se eu cuido ou não cuido do carro. Você já andou no meu carro, você sabe se ele é limpo, se ele é mal cuidado. Entende? Então, venda e advocacia também é venda, viu, gente? Advocacia é venda. Como qualquer outro negócio. Aliás, viver é vender, né? Viver você vende para sua esposa o tempo inteiro, você vende para seus filhos, eu vendo para minha esposa, né? Para que eu esteja aqui, eu vendi algo para você, seja a minha amizade, seja a minha imagem, alguma coisa que você viu. Isso é venda. Né? A gente é uma prateleira o tempo inteiro, né? Então, a proximidade é que faz com que a venda aconteça. E você deu o exemplo do digital, é isso. Quanto mais você estiver no digital, mais você vai ser visto e mais pessoas vão vir atrás de você. Né? É o exemplo de ator. Às vezes você vê um ator, estava nos Estados Unidos, você vê um ator lá nos Estados Unidos. Né? Coincidiu da gente ver o lançamento do Zorro lá, né? Ah, que legal. E aí os atores estavam numa praça e tal. E a gente olha e fala assim, gente, conheço ele. Sabe? É como se, assim... Imagina, 2 mineiros. Tava na minha casa. Sou amigo do cara, né? Mas... E sabe o que é legal do digital? Você não entra, né, colocando o pé na porta. Você entra porque você foi convidado. A pessoa sintonizou no seu canal. Exatamente. E você entrou na casa dela a convite dela. Sim, escolha dela. Escolha dela, verdade. Verdade. E aí é muito mais próximo. Né? A intimidade que a gente traz para essas pessoas faz com que elas conectem-se a gente. Sim, né? Incrível, incrível. Gente, queria agradecer demais. Gratidão imensa pela presença de vocês dois aqui hoje. Eu, de verdade, amei. Acho que foi esse pra mim. Que me desculpem os outros convidados, mas esse pra mim foi o melhor episódio que a gente já gravou até hoje. Esse, se eu não me engano, é o 17º. Gostei muito, de verdade. Muito obrigada. Tá? Você, amor? Muito obrigada pela presença de vocês. Amei conhecer, não conhecia, passei a conhecer. Com certeza vamos ficar amigos. Vamos. É isso, pessoal. Gente, mais uma vez, obrigado. Rede social. Quero isso, exatamente isso que eu ia falar. As redes sociais, para depois acharem você. Depois eu vou pedir para a Luísa colocar na tela. Rodrigo, Ana. Gente, obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós já somos amigos e agora cada vez mais. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra poder estar aqui. Espero que eu tenha contribuído e que eu possa inspirar alguém naquilo que eu faço. E se quiserem falar comigo, Instagram, Rodrigo Rezende Advogado, e Advogado da Água. E no TikTok, Doutor Ajuda a Gente e Advogado da Água. Legal, muito bom. Lá tem meus contatos, tem meus e-mails e tem meus telefones também. Bacana, legal. O meu Instagram é Ana Luísa, com Z, .oficial. Analuisa.oficial. Tem tudo lá. Podem mandar mensagens, dúvidas, enfim. Divirtam-se. Menos ansiedade, né? Menos ansiedade. Gente, muito obrigado. Você que ficou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal agora. Ative o sino para você continuar nos acompanhando e assistir mais episódios como esse aqui. É isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.